Boa noite, meu nome é João Pedro. Eu vim aqui trazer um pouquinho da minha opinião sobre esse caso aqui, beleza? Isso aqui é um agravo em recurso especial, né, da quinta turma do STJ, que teve a sua relatoria conclusa aqui no dia 3 de setembro de 2024. Aqui, o que fala aqui, pessoal? Acidente de trânsito com vítima fatal. Curto e grosso, o simples fato do condutor estar embriagado e ter tentado fugir do local do acidente não configura indícios da existência de dolo eventual. Condenação anulada. Nesse recurso aqui, pessoal, já dei uma lida, ele está aqui, ó, depois eu vou abrir para vocês. O que aconteceu aqui? Era um recurso, né, que estava correndo, provavelmente uma apelação ali, depois teve recursos dentro da apelação, recurso especial, agravo, aquele monte de coisa que vai protelando a execução, né, da pena, e aqui nesse caso conseguir a anulação da condenação. O que aconteceu aqui? O indivíduo aqui atropelou e matou uma pessoa, né, na condução de um carro, e ele estava embriagado e tentou fugir do local, certo? Então, ele foi para o tribunal do júri por crime doloso contra a vida, porque tentaram enquadrar nele aqui, e enquadrou, né, até teve a condenação, no dolo eventual. Né? E para a gente ter um entendimento sobre isso, nós vamos relembrar aqui o que é o dolo eventual, o que é o dolo direto, o que é a culpa consciente. Né? Então, nós temos aqui no artigo 18 do Código Penal, ele explica aqui, disse o crime, né? O crime doloso e o crime culposo. O que é o crime doloso? Olha, é quando a gente quis o resultado. Então, isso aqui é o dolo direto. Ele quis o resultado. Ele iniciou ali a condução do crime ali com esse intuito. Né? Ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, isso aqui é o dolo eventual, beleza? É quando a pessoa assume o risco, ela não tem ali a intenção direta de produzir o resultado, mas ela assume o risco, ela sabe que pode ocasionar o resultado e mesmo assim ela assume aquele risco e continua com a prática ali e no final ocasiona, né, o resultado. E temos aqui o culposo, né, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, certo? E aí, pessoal, dentro aqui da culpa, que não especifica muito bem, mas nós temos também a culpa consciente, né? Que é quando a pessoa ela tá dentro aqui desses aqui, né? De imprudência, negligência ou imperícia, mas ela assume o risco também, né? Mas não, digamos assim, aceita o resultado. Né? Então ela vai, nesse caso aqui concreto, né? Ele foi dirigir o veículo, sabia que podia acabar ocasionando ali um acidente fatal, porque ele estava embriagado, né? Não estava em condições de dirigir. Mesmo assim, ele assumiu o risco, mas quando acontece o resultado, ele não assume o resultado, né? Ele acredita que ele possa evitar aquele resultado, mas o resultado acontece. E aí, um professor meu, Ricardo Braide, explicava da seguinte frase, é muito fácil de entender. O dolo eventual é quando acontece o resultado e a pessoa fala, foda-se. Né? E a culpa consciente é quando acontece o resultado e a pessoa fala, fudeu. Né? É uma maneira rápida aí e prática de você entender o que é o dolo eventual e a culpa consciente. Porque, pessoal, eu até fiz um desenho aqui bem amador. O que acontece aqui? Aqui está, dentro do âmbito do dolo, ele quis produzir o resultado. E aqui está a culpa, por imprudência, imperícia ou negligência. Né? E aqui, pessoal, nós temos uma linha tênue, muito fina, que divide o dolo eventual da culpa consciente. Essa linha aqui ele assumiu o risco. Né? A linha poderia estar até escrita aqui, assume o risco. Né? Então, nós temos aqui o dolo eventual, quando ele assume o risco e quando produz o resultado ele não está nem aí, né? Foda-se. E temos aqui a culpa consciente, quando ele assume ali a conduta, né? Não assume, né, pessoal, o risco de produzir, mas ele sabe que pode acontecer aquilo e acaba acontecendo, né? E a pessoa não assumiu o resultado, ela achou que poderia evitar. Estava dirigindo embriagado, mas achou que poderia evitar. Então vocês veem aqui, pessoal, que tem uma linha muito fina que distingue aqui, né? Que diferencia o que é o dolo eventual e a culpa consciente. É muito difícil, num caso prático, você enquadrar aqui que a pessoa assumiu
o risco e assumir o resultado, né? É muito difícil. Sempre a pessoa, né, o réu, vai estar ali falando que não assumiu, que ele achou que poderia evitar, que, embora ele estivesse embriagado, ele tinha plenas condições de dirigir e de evitar esse resultado. Ele acreditava que não ia ocasionar aquele resultado. Então, enquadraria em culpa consciente. Mas em todas as vezes o réu vai falar isso. Agora, o dólar eventual, você acha que algum réu vai chegar e falar: não, eu estava dirigindo, estava embriagado e se acontecesse ou não acontecesse o acidente, para mim tanto faz, foda-se. Ninguém vai falar isso. Tem sã consciência. Então, a linha é muito tênue. Então, quando tem esses casos, cabe tudo cair para a culpa consciente. E aí foi o contrário que aconteceu nesse caso aqui, né, dessa publicação. O autor já caracterizou direto no dolo eventual, né, a autoridade policial investigou e já caiu direto no dolo eventual e foi para o júri, né, no artigo 121. Né, matar alguém aqui, homicídio simples, né, pessoal? Não vou entrar aqui em qualificadora nem nada, mas é a pena de 6 a 20 anos, né, que poderia ter sido enquadrado aqui, né, no homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Né, e a pena, olha só a diferença, pessoal. Então, a linha aqui é muito tênue para tanta diferença. Né? Quando ele enquadra aqui no dolo eventual, nós estamos falando de uma pena de 6, mínimo 6 a 20 anos. Né? Quando cai na culpa consciente, é 2 a 4. Então, vocês podem ver que não tem, é muito injusto isso aqui. Praticamente os dois cometeram a mesma conduta, entendeu? É impossível distinguir, e mesmo que se fosse possível distinguir, né, que existem instrumentos para isso, mas a gente, né, pessoal, estamos limitados, a gente está no Brasil, é muito difícil enquadrar isso aqui. Mesmo que se distingua, é muito parecido, é quase que idêntico, é indistinguível. Então, na minha opinião, pessoal, teria que ter aqui um outro ciclo, porque a gente não pode enquadrar o dolo quando a pessoa quer matar, quer produzir o resultado, pega um carro e atropela uma pessoa por querer para matar ela, com uma pena de 6 a 20, e quando a pessoa não quer e atropela, enquadrar na mesma coisa. E por um outro lado, né, em outro diapasão, a gente não pode também enquadrar uma pessoa que, sem querer, atropela uma, com uma pessoa que se embriaga sabendo que pode produzir, né, um resultado morte e pega a direção de um carro e acontece o acidente. Então, eu acho muito injusto tanto equiparar isso aqui, o dolo eventual, com o dolo, neste caso, né, quanto enquadrar a culpa consciente na culpa. Eu acho, na minha opinião, né, deveria ter isso aqui, ó, um outro círculo. Né? Então, aqui nós teríamos para o dolo direto 6 a 20, né? Para a culpa, 2 a 4, beleza? E aqui a gente teria um meio termo para isso aqui, né? Uma pena que aí a gente iria colocar aqui, mas que teria mais sentido, né, pessoal? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui, aqui é o recurso especial aqui, agravo em recurso especial, né? Tá aqui, ó. É o simples fato de o acusado encontrar-se embriagado, então não justifica por si só a imputação de dolo eventual, como já se viu diversas vezes o STJ. Então, aí, além de tudo, aqui nesse caso, pelo que parece aqui, deve ser um advogado, né, que postou aqui, tá falando ainda que ele tentou fugir do local do acidente. Então, aí nós estaríamos falando do crime de omissão de socorro, do crime de embriaguez no volante e mais o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, vocês podem ver aqui que eles anularam, ó, a condenação. Vou ver se eu consigo achar aqui no finalzinho. Aparece aqui condenação anulada, tá? Então vocês podem ver que é uma discrepância muito grande aqui da realidade, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Condenação. Aqui, ó. Tem 9 aqui. Aqui, ó. Condenação pelo tribunal do júri, né? No artigo tal, indica a existência de provas, de elementos para poder caracterizar, né, ali o dolo eventual, o que não teve. Então, eles absolveram ele aqui e remeteram os autos para a vara criminal, né? Estava no tribunal do júri, na vara do tribunal do júri, anularam a condenação e foram e remeter os autos para um novo julgamento, para enquadramento aqui no artigo 302. Não estou conseguindo achar aqui, pessoal, onde é que está, porque é muito grande aqui, mas eu vou deixar o link aqui, tá, na descrição do vídeo para vocês olharem. Quem tiver
interesse. Mas aqui que tá, né? Condenação anulada, mas eu cheguei a ver aqui também em algum lugar. Mas você vê, pessoal, é muito complicado, né? 2 a 4, quando a pessoa não assumiu o resultado, então a pessoa dirigia embriagado, sabia que estava embriagado, dirigia, matou uma pessoa. E aqui, a pessoa também dirigia embriagado, matou uma pessoa. Pena 6 a 20. Aqui, pena de 2 a 4. É um absurdo muito grande. Então, por isso que a gente teria que ter isso aqui, né? Algo diferente aqui para distinguir. Nesse caso, né, pessoal, existem outros casos aí. Por exemplo, esse mesmo caso poderia se enquadrar ali na lesão corporal, né? Culposa na direção de veículo automotor, que é um crime autônomo também do Código de Trânsito Brasileiro, com a lesão corporal dolosa lá do artigo 129 do Código Penal, né? Mas outros crimes tem que ter realmente tem que ser assim, né? Junto, aqui e aqui. Mas nesses casos onde há um dano muito grande, né, ao bem jurídico tutelado, né, ali é a vida, né, no caso em tela aqui, e outro na integridade física, né, no caso de lesão corporal, teria que ter, tá? Então, essa é a minha opinião. Acho que deveria de ter uma caso específico aqui. Um caso específico, teria que ser assim, beleza? Então essa é a minha opinião aí. E, inclusive, eu cheguei a explicar aqui nos comentários aqui sobre o que é. Primeiro eu comecei explicando aqui, expliquei que o entendimento da lei está correto. A lei está correta. O entendimento do STJ aqui foi estritamente técnico, foi sobre a lei. Não pode mesmo uma pessoa enquadrar em dolo eventual sem provas para enquadrar em dolo eventual. Teria que ter, mas a lei é falha. A lei deixa essa brecha aqui. Isso aqui que dá brecha, né, pessoal, para a defesa. Né? E aqui a defesa foi bem sucedida em conseguir a anulação da condenação e remeter para um crime da vara criminal mesmo. Então aqui, pessoal, eu comecei aqui explicando sobre o dolo eventual e a culpa, né? Aqui expliquei sobre os crimes contra a vida, e aqui, um pouco mais abaixo, que eu comecei a dar opinião sobre isso. Não, enquadrar o caso como culpa consciente é altamente criticável, pois minimiza a gravidade da decisão de dirigir embriagado. Ao beber e assumir o volante, o indivíduo realiza uma escolha consciente de colocar a vida em risco, indo além da mera imprudência. Acredita que ele confiava em evitar o resultado e ignora o pacto da embriaguez sobre a capacidade de julgamento e controle motor. Esse enquadramento, portanto, falha em reconhecer que, ao beber e dirigir, o motorista praticamente aceita o resultado e consequências fatais, aproximando-se mais do dolo eventual do que de uma simples imprudência. Né? E aqui eu continuo aqui discorrendo sobre, né? E depois tem um pessoal que comenta aí e tal. Eu vou deixar aqui também tudo aqui para vocês verem, o link desse aqui para vocês verem o meu comentário inteiro aqui na íntegra. Então vocês vão parando o vídeo aí e lendo, beleza? Ó, vou passar aqui devagarzinho, vocês vão parando e lendo aí quem quiser, beleza? Então, ficou bem grande, né? Mas é isso aí, beleza? Então tá aí, dê um like aí, se inscreva no canal. Muito obrigado aí, beleza?